18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Mais uma edição do 18 horas no ar a partir de agora. Eu e Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 horas. Continuo aqui na difícil missão de substituir a minha colega e âncora do 18 horas, Karime Leão, que está aí se recuperando. Tive que deixar a reportagem, mas estou aqui. Vamos seguindo o barco até às 7 horas da noite. Temos um encontro marcado aqui no 18 horas na 100,7. Carlão. 6 e 2, boa noite. Mix. Arte, temos... Arte. Temos ingressos, temos convites para os nossos queridos ouvintes, Nathalie Moraes. É isso mesmo, Carlão. Ó, você está sintonizado aqui no 18 horas, está aqui nas proximidades do bairro Adrianópolis. É muito simples. É só parar aqui na rua Fortaleza, número 585, aqui na sede da Mix, falar que está sintonizado no 18 horas, que automaticamente você já ganha aí um par de ingressos para o Circo Croner. O espetáculo é hoje, logo mais às 20 horas. Então é muito simples, é só parar aqui na porta da Mix, falar que tá sintonizado no 18 horas e pronto, você já ganha um par de ingressos pro circo. Mix. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. A Arena da Amazônia tem energia elétrica cortada por dívida de 36,9 milhões de reais. Homem com apelido de Colômbia foi o mandante da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari. Universidade Federal do Amazonas está cadastrando voluntários para ajudar o povo Yanomami que enfrenta crise humanitária. E cresce em 23% o número de mortes no trânsito em Manaus. Agora 6 horas e 3 minutos, você é o melhor mix do Brasil. Os destaques de hoje, hein? Hoje é terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Você confere até às 7 da noite mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Arena da Amazônia, que em valores de hoje custou 1 bilhão e 300 milhões de reais, está às escuras. A Amazônia Energia registrou o fornecimento de energia cortou o fornecimento de energia para a Arena porque o governo do estado não pagou a conta de energia, ou seja, a conta está cortada. O débito acumulado, segundo a empresa, é de 39 milhões de reais. Nesse valor está incluído também a dívida da Arena Amadeu Teixeira. As duas, cortada. Nathalie. Carlão, o corte da energia não foi realizado hoje, na manhã de hoje. A Amazonas Energia alegou que fez sucessivas tentativas frustradas de negociações amigáveis aí com o governo. E diante disso, decidiu cortar o fornecimento e tornar público o motivo da suspensão no fornecimento. Olha só, as contas de energia da Arena da Amazônia e da Arena Amadeu Teixeira não são pagas desde o ano de 2016. Vale lembrar que a Arena foi inaugurada em 2014 para ser uma das subsedes da Copa do Mundo realizada no Brasil. O investimento feito na época foi de 623 milhões de reais, que em valores atualizados representam 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mesmo não pagando por 7 anos a conta de energia, a Arena da Amazônia continuou realizando eventos artísticos e esportivos. Apesar do faturamento nesse período com aluguéis, a conta de energia não era paga desde 2016. E então, a Amazonas Energia, agora que é uma empresa privada, decidiu agir e cortou a energia tanto da Arena da Amazônia quanto da Arena Amadeu Teixeira, Carlão. Olha aí, Nathalie, vale destacar que não foi por falta de aviso. Segundo a Amazonas Energia, vários comunicados foram expedidos ao governo que simplesmente ignorou, não pagou a conta. Agora, tanto a Arena da Amazônia quanto a Arena Amadeu Teixeira estão sem condições de sediar qualquer tipo de evento. Carlão, e agora nós temos aí 2 grandes estruturas públicas que custaram juntas mais de 1 bilhão de reais em valores atuais, como você já disse, impossibilitadas de receber eventos aqui na nossa capital. Resultado isso, Carlão, de uma má gestão e falta de compromisso com o bem público. E se essa situação não for resolvida de imediato, o gramado da Arena da Amazônia pode ficar comprometido, uma vez que não será possível regar a grama.
Sorte é que estamos num período chuvoso e isso pode ajudar o gramado enquanto a energia não for restabelecida, enquanto ela não vem. Carlão, vale lembrar que a inadimplência de instituições públicas junto à Amazonas Energia é bastante comum por aqui, viu? Em depoimento durante a CPI da Energia na Assembleia Legislativa do Estado, o diretor técnico do interior da concessionária Amazonas Energia, o engenheiro Raidir Gomes de Oliveira, informou a existência de débitos que somam R$1 bilhão de instituições públicas com a empresa de energia. Ele revelou que existe prefeituras aqui do interior do estado que não pagam a conta de energia elétrica, Carlão, há mais de 20 anos. Olha, esses são com certeza aí casos absurdos que acontecem, mas se o cidadão comum deixar de pagar a conta por 3 meses... O corte do fornecimento de energia é feito sem cerimônia, apenas 3 meses, até antes às vezes, hein? E até o momento o governo do Amazonas não divulgou sequer uma nota a respeito se vai pagar, se vai renegociar essa dívida ou se vai recorrer à justiça para que a Arena da Amazônia e a Arena Amadeu Teixeira volte a ter energia elétrica. Olha só, o ato é que a Arena da Amazônia é um grande elefante branco que dá prejuízo todos os meses ao governo do Amazonas. Para se ter uma ideia, em 2017, por exemplo, o prejuízo total da Arena, o governo do Amazonas, foi de R$8 milhões só naquele ano. Hoje, o prejuízo mensal passa de R$1 milhão. Em 2015, o rombo foi de 7 milhões. Em 2016, foi de 5 milhões. E em 2017, como já falou o Carlão, foi aí de 8 milhões de reais. Em apenas 4 anos, foram mais de 20 milhões de reais em prejuízos. Dinheiro aí que sai da saúde, da educação, para bancar o elefante branco que é a Arena da Amazônia. Mix. Olha, são 6h08. Você era o melhor mix do Brasil. Os destaques de hoje em mais uma edição do 18 horas. Olha só, prejuízos causados pela fiscalização da pesca ilegal realizada em áreas indígenas foi o motivo do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari no ano de 2022. Exatamente, Carlão. A Polícia Federal apresentou ontem o mentor intelectual e mandante do assassinato dos dois. Trata-se de Rubens Vilar Coelho, conhecido aí popularmente como Colômbia, que já estava preso. Outras 10 pessoas foram indiciadas pelos crimes. Vamos aos detalhes sobre essa situação que chamou a atenção do Brasil e do mundo com a repórter Odineia Araújo. Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, já responde na Justiça Federal por um processo no qual é acusado de liderar a pesca ilegal no Vale do Javari, local onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados em junho do ano passado. Colômbia já está preso desde dezembro, acusado de ser o mandante do crime. De acordo com o superintendente regional da Polícia Federal, Alexandre Fontes, não há dúvidas de que o mandante dos assassinatos foi o Colômbia. Nós temos indícios veementes que apontam, então, para o Colômbia como mandante desses delitos. Nós temos prova, por exemplo, que ele fornecia as munições para o Jefferson, para o Amarildo, e essas munições são as mesmas que foram utilizadas no homicídio, munições calibre 16. Nós temos provado que ele fornecia embarcações para a realização da pesca ilegal. O Colômbia aparece efetuando o pagamento inicial do advogado de defesa do Amarildo, dentre outros elementos de prova. Ainda segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram um quarto participante do duplo homicídio, Edivaldo da Costa de Oliveira, irmão do Pelado, responsável por emprestar a espingarda usada para matar os dois. De acordo com Alexandre Fontes, Edivaldo também atuou na ocultação dos corpos. Em relação à ocultação dos cadáveres, então nós temos o irmão do Amarildo, Clay, mais o irmão Edivaldo, o filho dele, o Amarilho, e o Otávio, o tio dele. Então todos eles foram iniciados pela ocultação dos cadáveres. Apareceu mais um crime para eles que nós estamos imputando agora, que é o crime de corrupção de menores, porque tinha um menor também, um sobrinho do Amarildo, ele também participou da ocultação dos cadáveres, da queima. Então é mais um crime que acaba sendo imputado a eles, um crime aí previsto vários autores de adolescentes, corrupção de menores, reclusão de 1 a 4 anos. Para o superintendente regional da Polícia Federal, Alexandre Fontes, o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips foi devido à fiscalização
fiscalização à pesca ilegal realizada pelo indigenista e que estava gerando grandes prejuízos ao grupo criminoso. A motivação que está identificada é, de fato, a fiscalização à pesca ilegal que era exercida de forma muito veemente lá pelo Bruno. Essa fiscalização que o Bruno e antes, o Marcel também realizavam lá no combate à pesca ilegal trazia grandes prejuízos ao grupo criminoso. Por essa razão, então, a mesma motivação que a gente encontra lá no Marcel, ela aparece aqui no caso Dom e Bruno. Antes de Bruno Pereira, o também indigenista Maxiel Pereira dos Santos foi assassinado no Vale do Javari em setembro de 2019. Max também fiscalizava a pesca ilegal na região quando foi assassinado. A família dele diz que o crime continua impune e que até hoje não recebeu informações sobre investigação por parte da Polícia Federal. No caso de Bruno e Dom, 10 pessoas foram indiciadas por prática de pesca ilegal e associação criminosa armada. A Polícia Federal pediu que Colômbia fique em presídio de segurança máxima. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, apesar da apresentação de Colômbia como mandante desse crime, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari não considera a investigação da Polícia Federal já concluída. A Univaja quer saber quem financia atividades criminosas na região. A entidade também questiona qual a ligação de autoridades e empresários com Colômbia e outros bandidos que atuam ali naquela região do Vale do Javari e que continuam ameaçando os indígenas. Vamos chamar agora novamente a repórter Odneia Araújo, que tem mais informações. A prisão de Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, apontado como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, nessa segunda-feira, não respondeu todos os questionamentos e anseios da comunidade indígena do Vale do Javari. Até porque, segundo Eliésio Marubo, assessor jurídico da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que Colômbia tinha sido mandante dos crimes, eles já sabiam. Esse resultado que indicia mais pessoas não é diferente daquilo que nós já havíamos dito em momento anterior. O próprio Bruno indicou informações e trouxe o próprio Colômbia como um dos gerentes na região. Então, o fato da Polícia Federal indiciá-lo como possível mandante, na verdade, só corrobora com todo o conjunto de informação que nós indicamos para as autoridades, inclusive para a própria Polícia Federal. Mesmo a Polícia Federal apresentando Colômbia como mentor intelectual dos crimes cometidos em junho do ano passado, ainda existem respostas que a entidade quer saber. Eliésio Marubo questiona, por exemplo, por que autoridades e empresários regionais e locais se mostraram tão solidários aos criminosos no momento da prisão deles. Quem está financiando essas pessoas para que elas, de fato, continuem com a atividade criminosa na região? Até porque a imprensa nacional e internacional teve conhecimento que, em data posterior ao assassinato de Dom e de Bruno, outras pessoas foram ameaçadas de morte na região. Inclusive, teve indígena que recebeu ameaça velada com arma de fogo apontada para o seu peito de pessoas ligadas à família dos acusados. E a atividade criminosa na região continua tal qual como estava antes. A Univaja, ainda conforme Eliésio Marubo, está organizando uma agenda convidando o Estado para que ele se faça presente na região. É necessário que a Polícia Federal, de fato, elucide essas perguntas que ainda continuam sem resposta. Por que será que muitos políticos na região auxiliaram esses criminosos? Por que esta organização criminosa ainda está atuando na região? Essas são algumas perguntas que deveriam constar na peça de investigação agora, porque elas têm conexão com o fato que está sendo investigado e também há informações aí que são de extrema necessidade para o processo que está tramitando na Justiça Federal. Por tudo isso, a entidade vê a investigação da Polícia Federal como inconclusiva. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha só, e o esforço para salvar indígenas Yanomamis continua. Até o momento foram resgatados mais de 1.000 indígenas em situação de alto risco. A terra indígena Yanomami, em Roraima, tem cerca de 30 mil habitantes e vive uma explosão de casos de malária, incidência de verminoses, infecções respiratórias e agravamento da desnutrição, especialmente entre crianças e idosos. O quadro de desassistência em saúde no território é agravado pela permanência de mais de 20 mil garimpeiros e invasores na área demarcada. O secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Veibe Tapeba, classificou como alarmante o cenário da saúde pública nas comunidades Yanomamis. As imagens dos indígenas são impactantes e chocaram o mundo, Carlão. Natalia, a Universidade Federal do Amazonas decidiu montar um cadastro em um banco de dados para membros da comunidade acadêmica serem voluntariados. O repórter Héctor Muniz traz mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem. A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, está com um banco de dados online para cadastrar membros da comunidade acadêmica interessados em apoiar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que vai atuar em território Yanomami após a decretação do estado de emergência pelo governo federal. O cadastro é permanente e há a possibilidade de convocações em eventuais futuras missões. A ideia é formar uma equipe multidisciplinar, com profissionais de áreas da saúde, química, humanas e outras ciências, que estejam realizando graduação ou já estejam formados. O link para a inscrição está disponibilizado no site da UFAM. O endereço eletrônico é ufam.edu.br. Héctor Muniz, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a gasolina fica mais cara para as distribuidoras a partir de amanhã, quarta-feira. O preço médio de venda de gasolina pela Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. Aumento de 23 centavos por litro equivale aí a um reajuste de 7,46%. A gasolina em Manaus está sendo vendida na maioria dos postos a R$ 4,99. Se esse reajuste de 7,46% for aplicado na bomba, o manauara vai passar a pagar, Carlão, cerca de R$ 5,35. Um baita aumento no início desse ano, quando o consumidor tem aumentos de despesas com material escolar e vários impostos. Esse é o primeiro aumento de preços no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas a direção da companhia, vale lembrar, ainda não foi trocada pelo novo governo e a direção continua a mesma desde o fim do ano passado. Jean Paul Prats, indicado para a presidência da Petrobras, ainda está no processo de análise de currículo. A Petrobras diz que esse aumento é um reflexo dos preços de referência e segue a política da empresa, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado internacional, Carlão. É azar, né? Prejuízo para o consumidor que não tem o salário indexado ao dólar. E não se surpreenda se a partir de amanhã, pessoal, o preço nos postos já esteja com o valor aumentado. 18 horas. Ora, são 6 horas e 19 minutos. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho cresce o número de acidentes de trânsito em Manaus. Só na primeira quinzena de janeiro de 2023 foram registrados aí 92 casos. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. 6h20, vamos conferir tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Detalhes com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Carlão, segundo o Clima Tempo, nesta quarta-feira teremos mais um dia de inverno amazônico, viu? Segundo o Clima Tempo, teremos uma quarta-feira chuvosa com bastante nuvens. Chovem rápido durante o dia e também durante a noite desta quarta-feira. A temperatura fica a mínima aí na casa dos 23 graus e a máxima com 32 graus. Mix.
Olha só, em Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 20 metros e 78 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E a polícia já tem 5 dos suspeitos dos 3 assassinatos em um campo de futebol no bairro Jorge Teixeira no último domingo. O repórter Hector Muniz acompanhou aí os desdobramentos do caso e traz mais informações. Vamos conferir. A Operação Cidade Mais Segura, intensificada após a morte de 3 pessoas no domingo em um campo de futebol no bairro Jorge Teixeira, identificou 5 suspeitos de envolvimento no triplo homicídio. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Mansur, vários policiais continuam na rua e o objetivo é prender os suspeitos identificados que seguem foragidos. Já estamos aí com suspeitos levantados, temos aí 5 suspeitos, enfim, e além disso, intensificamos o policiamento na área, aqui no Jorge Teixeira, na Zona Leste, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Especializada da Civil, com a CORE. No último domingo, em uma partida de futebol de um campeonato amador que acontece na cidade, 3 atletas de um mesmo time foram mortos por homens armados que se infiltraram no meio de torcedores. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Um deles já recebeu alta e o outro segue internado. Hector Muniz, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção agora para este dado. Só nesse início do mês de janeiro, Manaus já registrou 92 acidentes de trânsito. Isso tudo só entre os dias 1º e 16 de janeiro. Uma média, Carlão, de quase 6 acidentes por dia, segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Olha só, em 2022, Manaus registrou aumento de 23% no número de mortes no trânsito. Foram 257 vítimas. Rodrigo Soares tem mais informações. Vamos conferir agora no 18 horas. O número de acidentes no trânsito em todo o Brasil em 2022 chama a atenção. Foram registrados 632.764 acidentes, o equivalente a 72 acidentes por hora no país, segundo informações do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito da pasta do Ministério da Infraestrutura. Aqui em Manaus, quase todos os dias a imprudência no trânsito rouba um pai e uma mãe de família. Em 2023, Manaus já registrou 92 acidentes de trânsito entre os dias 1 e 16 de janeiro. Isso representa uma média de quase 6 acidentes por dia, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O aumento em relação a 2022 é de 3%. Isso porque no mesmo período do ano passado, Manaus registrou 89 acidentes. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, na primeira quinzena de 2023 já foram registrados 54 acidentes com danos materiais, 37 acidentes com vítimas lesionadas e 1 acidente com morte. Para o especialista em trânsito Manuel Paiva, nossas leis de trânsito precisam ser mais fiscalizadas e assim serão aplicadas com rigidez. As nossas leis, não estou questionando que elas precisam ser mais rígidas ou menos rígidas. Elas precisam ser fiscalizadas, elas precisam ser monitoradas para que as autoridades que punem, elas possam atuar de uma maneira dura e de uma maneira exemplar. A imprudência no trânsito é a principal causa dos acidentes registrados na capital amazonense. As estatísticas gerais apontam que mais de 90% dos acidentes acontecem por conta da falha humana. Para o vice-presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, Irã Fabrício, os condutores de veículos precisam de um melhor preparo ainda na autoescola. Mas se nós pegarmos uma pessoa que está iniciando realmente do zero, 20 horas de aulas práticas e direção é muito pouco. O ideal seria, além das 20 horas, terminou, por mais que esteja habilitado, fazer pelo menos mais 15 ou 20 horas de aula prática para ele começar a fluir. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana identificou 11 pontos com maior número de acidentes em Manaus, e uma das principais causas dos acidentes é o excesso de velocidade. Dentre esses pontos, em primeiro lugar está a Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste, em segundo lugar a Avenida das Torres e a Avenida Altais Mirim. Em 2022, foram registrados 257 vítimas fatais de acidentes de trânsito em Manaus. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Detalhe aí, nesse período chuvoso, o período de chuva tende a piorar, né? Fica feia a coisa, o número de acidentes tende a aumentar ainda mais. A maioria dos motoristas dirige como se a pista estivesse seca e não tá, né? Muitos não diminuem a velocidade, outros trafegam com pneus carecas e tudo isso contribui, é claro, para aumentar o número de acidentes nesse período chuvoso, Nathalie. Exatamente, Carlão. Pista molhada aumenta o risco de acidentes em até 40%. E a principal causa desse tipo de acidente, né, é a aquaplanagem. A água fica ali acumulada na pista, faz o pneu perder contato com o solo. É como se o pneu flutuasse por segundos e o motorista pode aí perder o controle do veículo e acabar ocasionando um acidente. E isso, combinado com a velocidade e pneus em mau estado de conservação, é uma combinação um tanto perigosa, viu, Carlão? Todo cuidado é pouco em tempo de chuva ou em dias ensolarados. Com o trânsito, não se brinca nunca. Mix. Agora são 6 horas e 27 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, hein? Hoje, terça-feira. E agora nós vamos direto para Brasília, capital, Distrito Federal. Vamos falar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite para você. Olha só, então a primeira reforma tributária vai começar a ser finalmente discutida no governo federal. Estamos aguardando, né? Como é que o governo do Amazonas e os parlamentares do nosso estado estão se preparando, Cadu, para defender aí a nossa querida e amada e tão sensível Zona Franca de Manaus, que está sempre na berlinda aí por Brasília, né, Cadu? E aí, Cadu, boa noite. Cadu, não estamos te ouvindo, Cadu. Oi, agora sim, Carlão, desculpe. Você falou a palavra certa, sensível. A Zona Franca é sensível demais, Carlão. Boa noite pra você, boa noite, Nathalie, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, o economista Bernard Api, finalmente foi nomeado secretário especial da tributária, que é um cargo que foi criado dentro do Ministério da Fazenda, exclusivamente para discutir a reforma tributária. Esse é um tema considerado prioridade para o governo do PT, que pretende apresentar ao Congresso Nacional, ainda neste semestre, uma proposta de reforma tributária. A ideia principal, Carlão, não é reduzir imposto, viu? Mas é simplificar o sistema tributário. E por que esse assunto é tão importante para nós amazonenses, Carlão? Porque a Zona Franca de Manaus está mais uma vez sob ataque. Há alguns dias atrás, o ministro Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad disseram que o governo federal pretende acabar com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Obviamente, isso agrada a indústria nacional e também o consumidor, né? Porque a tendência é ter um produto mais barato, né? Mas o problema, Carlão, é que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus já têm isenção de IPI. Ou seja, se o imposto acabar em todo o país, a Zona Franca perde vantagem, perde competitividade. Então, o que fazer diante desse impasse? Uma solução seria manter e até ao mesmo tempo reduzir o imposto, reduzir o IPI, ou criar mecanismos para compensar as perdas financeiras das empresas sediadas no Polo Industrial de Manaus. O secretário de Desenvolvimento Econômico, que foi recentemente nomeado, Paulderney Avelino, que esteve aqui em Brasília, sugeriu uma espécie de fundo constitucional para compensar essas perdas. Ele deu essa sugestão ao ministro Geraldo Alckmin, quando ele esteve reunido com ele. Mas é uma questão muito complexa, porque ainda não sabemos se vai ter o apoio do governo. O tempo dirá, Carlão. Então é preciso discutir o assunto com bastante critério, com muita cautela, com muita sensibilidade, né, Carlão? Para não afetar os investidores que pretendem gerar empregos no Polo Industrial de Manaus. A gente sabe que a Zona Franca de Manaus sofre bastante com as especulações, né? Quando começam as ameaças, muitas indústrias deixam o Amazonas com medo da instabilidade econômica. É a sensibilidade que nós estamos falando. E com a nomeação de Bernard Api,
O governo do Amazonas já está se mobilizando para se reunir com o novo secretário especial da reforma tributária. Está agendado para essa quinta-feira uma reunião aqui em Brasília com os secretários estaduais de Fazenda de todo o país. E o Amazonas certamente vai participar desse encontro. O secretário Alex Del Giglio deve discutir o assunto com Bernard Api. Mas enquanto a reforma tributária começa a ser escrita pelo governo federal, a bancada do Amazonas já se prepara para discutir o tema no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados vai ser a primeira casa a discutir a reforma tributária. Uma comissão especial vai ser criada pelo provável presidente Arthur Lira, a gente já falou que ele deve ser sim reconduzido ao cargo, para debater a proposta de maneira mais ampla, né? Não chamar só os parlamentares, mas chamar os representantes da indústria, os representantes dos setores do comércio, de bens, serviços, todas as áreas da atividade econômica deverão ser chamadas para participar desse amplo debate nessa comissão especial na Câmara dos Deputados que ainda vai ser instalada. Nesse sentido, o deputado Saulo Viana, do partido União Brasil, disse para a gente que pediu ao presidente Arthur Lira que seja colocado um parlamentar do Amazonas nessa comissão especial, para que a Zona Franca de Manaus seja defendida, seja contemplada tecnicamente no âmbito da reforma tributária. Então, Carlão e Nathalie, vai ser um cabo de guerra, porque há muitos interesses em jogo nessa proposta de extinção do IPI. Não é à toa que os dois ministros, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, anunciaram essa medida, né? Tem muita coisa em jogo aí. A Zona Franca de Manaus é pequena diante de tantos gigantes da indústria nacional. Isso vai exigir muita articulação política e principalmente união dos nossos parlamentares que precisam atuar em sintonia com o governo do estado. Assunto muito sério e decisivo para todos nós, para todas as famílias amazonenses. E falando em nomeação, Nathalie e Carlão, hoje saiu no Diário Oficial da União a nomeação de 122 pessoas para cargos de segundo escalão do governo federal. Esses novos servidores vão ser designados para o comando de secretarias específicas e cargos adjuntos nos ministérios. E nesse bolo não está o nome do novo superintendente da SUFRAMA. O órgão já segue aí para 23 dias sem comando e é provável que só saia em fevereiro mesmo, conforme nós falamos aqui no 18 horas. Mas quem foi nomeado mesmo foi Kátia Schweikart. Ela foi secretária de Educação do município de Manaus, na gestão de Arthur Neto, falamos sobre ela aqui, né? E agora ela vai ser secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Essa daí se deu bem e agora começa os trabalhos. Nathalie, Carlão. Cadu, vamos falar agora sobre a situação crítica dos povos Yanomamis, né? A Polícia Federal vai apurar a denúncia de que houve prática de genocídio contra esses povos indígenas? Nathalie, parece forte, né? Mas a palavra empregada é essa, né? Genocídio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue a provável prática de genocídio, omissão de socorro e crime ambiental contra o povo Yanomami, em Roraima, né? No início, nesse ofício que foi entregue hoje pelo ministro Flávio Dino ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, o ministro fala de um desmonte intencional contra os índios Yanomami, que resultou em mortes por desnutrição ou doenças tratáveis, nenhum acesso aos serviços de saúde e desvio na compra de medicamentos e de vacinas contra a Covid-19. Essa investigação vai descobrir aí com provas, né, se o governo Bolsonaro sabia do quadro crônico que era vivido pelos índios Yanomami. Quem foi negligente, quem foi omisso e quem foi leniente nesse quadro. Só que a gente sabe, né, Nathalie, o governo Bolsonaro impediu ao longo desses 4 anos, sobretudo durante a pandemia, impediu a atuação dos agentes da FUNAI no território Yanomami, impediu a vacinação contra a Covid-19, pelo contrário, distribuiu cloroquina para eles, reduziu os atendimentos de saúde, enfim, as ações sociais da Força Aérea foram intencionalmente diminuídas.
E com o avanço do garimpo ilegal, os índios foram perdendo espaço e perdendo a caça, influenciando aí a caça, a pesca, perdendo acesso à água, né? Agora, hoje, a água contaminada está contaminada com mercúrio. É uma situação criminosa, Nathalie, que precisa ser investigada e é preciso chegar aos verdadeiros responsáveis. O problema agora, Nathalie, é que com o passar tudo agora é política, né, Carlão e Nathalie? Por mais que se chegue aos verdadeiros responsáveis, a ministra Damares vai ser senadora. Para que ela seja responsabilizada, criminalizada por eventuais crimes, vai ter que se enfrentar uma questão toda de imunidade parlamentar, né? E tem também o ex-presidente Bolsonaro, que pode ser citado, envolvido, indiciado pelos crimes que provavelmente serão descobertos. Então, tudo isso, uma criminalização do ex-presidente Bolsonaro pode gerar um conflito político de inigualável, né? De grande monta, que pode gerar mais uma crise política, mais um cenário de instabilidade do nosso país. E as imagens dos índios esqueléticos aí, Carlão, que correram muito, escandalizaram a nossa sociedade. A União Europeia anunciou hoje que vai doar 500 mil euros para ajudar o governo federal nas ações de socorro aos indígenas. Então, de um lado tem uma investigação que começa e de outro já tem as instituições internacionais dando apoio ao governo federal para que possa ajudar esses indígenas Yanomami. Carlão e Nathalie. Ei, Cadu, pra gente fechar o papo hoje, olha só, o STF autorizou a abertura de inquérito para apurar o envolvimento de parlamentares, nos atos antidemocráticos, aquele que aconteceu domingo, aquele dia 8 de janeiro, Cadu. Procede aí? Procede, Carlão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquéritos contra 3 parlamentares, 3 deputados federais eleitos, porque eles teriam apoiado o atentado terrorista do dia 8, né? São os deputados federais eleitos André Fernandes, do PL do estado do Ceará, Silvia Waiapi, do PL do estado do Amapá, e Clarissa Tércio, do PP do estado do Pernambuco. Eles fizeram várias publicações nas redes sociais, incentivando as pessoas a participarem das manifestações que resultaram no vandalismo. Inclusive, após os atentados, eles também fizeram posts aí comemorando os atos terroristas. Então, esses inquéritos aí, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra inquérito contra esses 3 deputados federais eleitos e tem o prazo aí de 60 dias para concluir as investigações. Agora, outra situação complicadíssima, né, Carlão? Eles foram eleitos, em breve, agora daqui a uma semana ou 2, serão empossados na Câmara dos Deputados, né? Então as lideranças do PT estão se mobilizando para impedir que esses deputados que foram eleitos aí no ano passado assumam os mandatos. Eles estão acionando aí o STF, o TSE, para que eles possam responder criminalmente por terrorismo e associação criminosa, entre outros crimes. Mas isso aí, apesar da abertura desses inquéritos, isso pode não interferir na posse desses parlamentares. Isso daí é assegurado em lei. Então, o máximo que pode ocorrer é que eles respondam a processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, e a gente sabe como é que funciona a Comissão de Ética, né, Carlão? Se não movimentou esses 4 anos, que dirá agora, né? Então, esse é o quadro de crime, esse é o envolvimento de parlamentares. A Polícia Federal segue agora para esse novo nível de identificar parlamentares, autoridades públicas envolvidas, inclusive militares, né? Um coronel e um major do Exército foram dispensados da corporação por envolvimento nos atos terroristas. Antes de finalizar, Nathalie, Carlão, só queria dar uma notinha antes de passar para vocês, que é uma notícia importante. O saque aniversário do FGTS vai ser extinto a partir de março desse ano, viu? A informação foi divulgada agora à tarde
pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Esse benefício está disponível aos trabalhadores desde fevereiro de 2020, na época da pandemia, né? Era um recurso para ajudar as pessoas aí que estavam com o trabalho suspenso, que estavam em casa, enfim. Então o governo fez aquela liberação de parte do FGTS, saque aniversário. E é uma mobilidade que estava permitindo aí o trabalhador sacar até R$1.000, enfim. Todo mês ele tinha ali esse direito aliás, todo ano, né? O saque aniversário tinha o direito de sacar esse dinheirinho a isso. E esse recurso foi responsável pela injeção de 34 bilhões na economia brasileira. Uma boa. Então esse recurso vai ficar guardado a partir de março. Volto com vocês, Nathalie e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã a gente volta contigo aí, direto de Brasília. Boa noite, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Agora 6h41. Você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carlão, e uma informação aqui de última hora, após uma reunião entre a Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Educação e a Casa Civil, foi suspenso o sorteio para preenchimento de vagas de creches municipais previstos para acontecer nesta quinta-feira. A medida foi confirmada agora há pouco pela Defensoria Pública do Estado. Segundo a Defensoria, a medida atende a um pedido para tornar o processo mais transparente. A reunião foi realizada no fim da tarde de hoje, depois da Defensoria Especializada em Interesses Coletivos encaminhar ofícios às 3 pastas solicitando aí explicações sobre a metodologia aplicada neste sorteio. Foram inscritos aí mais de 10 mil crianças para concorrerem a 1.950 vagas disponíveis na rede municipal de ensino. São sorteadas aleatoriamente, sendo 60% das vagas destinadas a participantes do CAD único e 40% para alunos em geral. Além disso, as inscrições foram realizadas por meio eletrônico. Por achar toda essa situação muito estranha, a Defensoria Pública pediu a suspensão do sorteio das creches em Manaus, que aconteceria nesta quinta-feira, Carlão. 6h42, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Relatório da Confederação Nacional dos Transportes mostra que há mais de 2.500 pontos críticos nas rodovias do país e quase 4% desses pontos críticos ficam em rodovias que passam em território amazonense. Olha aí, Nathalie. Carlão, aqui no estado, só 11,4% da malha do estado é considerada ótima ou boa. O repórter Hector Silva traz mais informações sobre esse relatório agora. A Confederação Nacional dos Transportes, CNT, apontou em relatório que foram registrados 2.610 pontos críticos nas rodovias do país em 2022, número 50% maior do que o identificado em 2021, quando havia 1.739 ocorrências. Dos pontos críticos, 104 estão no Amazonas, com concentração nas BRs 174 e 319. O relatório mostrou ainda que 88,6% da malha rodoviária que fica no estado pavimentada apresenta algum tipo de problema, sendo considerada regular, ruim ou péssima. E somente 11,4% é considerada ótima ou boa. O relatório mostrou ainda que a região norte apresentou o maior quantitativo de pontes caídas, com 48,1% ao longo dos 10 anos considerados. As pontes caídas registradas ocorrem quase que exclusivamente em rodovias sob gestão pública federal. Em 2021, foram registradas 5 pontes caídas, sendo apenas 2 delas com condições adequadas de sinalização. De acordo com a CNT, foram levados em consideração no relatório problemas da infraestrutura que interferem na fluidez dos veículos, oferecendo riscos à segurança dos usuários, aumentando de forma significativa a possibilidade de acidentes e gerando custos adicionais ao transporte. O 18 Horas procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para saber o que está sendo feito nas áreas apresentadas pelo relatório no estado do Amazonas, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Olha, Carlão, mesmo com esse quadro de abandono das nossas rodovias, as 3 rodovias federais do Amazonas ficaram de fora do plano de obras prioritárias do Ministério de Transportes para este ano de 2023. E com isso, a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e, por consequência, ao restante do Brasil, seguirá com situação de precariedade e em péssimas condições de trafegabilidade. E com essas fortes chuvas, o estado, piora da BR-319. Fica complicado ainda mais. Vídeos que circulam na internet mostram trechos da rodovia intrafegável no sul do Amazonas. Vale lembrar, Calão, que a BR-319, no município de Careiro da Várzea, 2 pontes desabaram, causando aí 4 mortes no ano passado. Isso sem falar do isolamento de mais de 100 mil pessoas. E mesmo assim, o governo federal continua ignorando as estradas do Amazonas. Mix. E daqui a pouco, no 18 horas, jovem morre eletrocutado enquanto usava o celular plugado ao carregador na zona leste de Manaus. O acidente poderia ter sido evitado. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura quando são 6 horas e 46 minutos. Tempo e temperatura para hoje à noite, terça-feira, com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Continuamos esse climinha gostoso. É bom separar aquele cobertor, separar aquele edredom, porque a noite vai continuar fria, Carlão. Desliga o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado que economiza energia, viu? Porque na noite de hoje, segundo o site Clima Tempo, a temperatura aí deve permanecer na casa dos 24 graus e é esperada chuva a qualquer hora da noite. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos conferir aí os bastidores da política amazonense. Nós estamos com Cíntia Blink aqui em nossos estúdios. Cíntia, então, com o voto declarado de 24 deputados, Roberto Cidade será reeleito presidente da Assembleia. Como nós já viemos comentando aqui até antecipadamente, né? Nós já temos aí nomes para vice-presidência, Cíntia. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie, todo mundo que tá com a gente aqui na Mix. Ele tem 23 apoiadores e ele mesmo que é o 24º que vai votar nele, ele me disse. Eu confio nesse voto. E aí, o que acontece? A gente já sabe quem é o presidente, então a gente começa a pensar em quem vai ser, quem vai fazer parte dessa mesa. Tá ali perto, né? Quem tá ali perto. Quem são as próximas peças. Exatamente, ele vai montando esse tabuleiro. E, de acordo com o que tá saindo na imprensa, Abdala Frache e Alessandra Campelo, os deputados, eles estão aí na mira para ser vice. Conversei com a deputada Alessandra Campelo e ela disse que ainda não teve essa conversa com o deputado Roberto Cidade. Pra dizer a verdade, eu já ouvia o nome dela antes, tanto dela quanto da deputada Joana Dark, para compor a mesa. Não necessariamente que ia ser vice-presidente, Não dizia exatamente qual cargo. Mas, normalmente, o que acontece? Tem a votação no dia 1º do presidente, que é o Roberto Cidade. Esse nome a gente já deu e já está consolidado. Mas também são votados cada um dos cargos. Então, primeiro vice-presidente, segundo, secretário, todos eles. Normalmente, o que acontece todos os anos é que forma-se uma chapa única e protocolarmente é feita a votação, mas já se sabe o nome de cada um. Só que esses nomes de vice, principalmente, eles são... É batido esse martelo muito mais perto ali do dia 1º e não por agora. Ainda deve estar se conversando muito sobre isso. Mas é importante a gente dizer que, se confirmar Abdala Frache, a gente está vendo um movimento aí do prefeito Davi Almeida. Por quê? Abdala é muito aliado ao prefeito Davi Almeida. Quando Davi Almeida foi presidente da Assembleia, Abdala foi vice, caminhou com ele aí durante toda a campanha. A esposa dele... A secretária, a secretária Chádia Frache, a secretária com de Davi saúde Almeida. Do município. Isso. Então, a gente vê um movimento aí da prefeitura dentro da Assembleia. Blink, e até que ponto as prefeituras do Amazonas
saem ganhando ou deixam de perder com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que proibiu o uso do resultado do censo de 2022 como parâmetro para a distribuição de fundo de participação entre os municípios. É outro assunto que a gente já tinha falado por aqui. E o que acontece? Lewandowski fez uma liminar. Liminar que é a última decisão, mas ela pode cair a qualquer momento porque é uma liminar. De qualquer maneira, Manaus garantiu não perder 144 milhões de reais em 2023 enquanto essa liminar estiver aí. Esse dinheiro vem do Fundo de Participação dos Municípios. Essa liminar, ela acaba com colocar ali o censo demográfico de 2022 como base e passa a ser o de 2018, porque o de 2022 ele não foi concluído, teve inúmeras polêmicas em cima dele, ele sumiu com diversas pessoas. Teve um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios que disse que a nova metodologia causaria um prejuízo de 3 bilhões de reais para 702 municípios no Brasil inteiro. A Associação Amazonense dos Municípios aqui no Amazonas disse que 22 cidades ficariam prejudicadas e seria 42,3 milhões de reais em prejuízo. E para finalizar, que meu tempo está acabando por aqui, eu quero falar sobre a FUNAI, porque teve uma demissão em massa na FUNAI, Brasil inteiro. Vários nomes aqui, né? Inclusive o responsável por Manaus, né? Foi exonerado. Exatamente, aqui foram 4 coordenadores. Mas o que acontece? Lula voltou das terras Yanomami, onde ele decretou situação emergencial. Lá está se vivendo uma crise humanitária com morte de crianças. 18 horas trouxe isso para você. E ele volta exonerando muita gente. E o que ele está fazendo? Ele está tirando militares que são ligados a ruralistas que chegaram na fundação pelo comando do Marcelo Xavier, quando a fundação era presidida por Marcelo Xavier, que foi escalado para a FUNAI pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Lula, nesse momento, faz essa limpeza desse quadro, digamos assim, e o Amazonas foi também atingido aí com 4 coordenadores que deixam de fazer parte da FUNAI. Beleza, é isso por hoje, Cíntia Blink? É isso por hoje, mas eu volto amanhã. Você volta amanhã, estamos aguardando você então aqui em mais uma edição com os bastidores da política amazonense. Valeu, Cíntia Blink, boa noite pra você. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. 6h52, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, usar o celular enquanto o aparelho está carregando é um hábito muito comum. Comum a todos, inclusive, né, Nathalie? A maioria das pessoas sabe que existem riscos, mas consideram improvável. Comigo não vai acontecer, né? Não é assim, mais ou menos, Nathalie? A gente sempre acha, comigo isso não acontece, eu não vou pegar esse choque. Mas, apesar de todos esses cuidados, a gente precisa ter precauções, porque os riscos existem, Carlão, existem mesmo. Isso porque na última semana, aqui em Manaus, um jovem de 23 anos morreu eletrocutado enquanto usava o celular que estava conectado ao carregador. O acidente foi na casa da vítima durante uma forte chuva. E para evitar situações como essa que aconteceu na última semana com o jovem de 23 anos aqui em Manaus, o repórter Rodrigo Soares conversou com o Major Eberson do Corpo de Bombeiros e traz os detalhes, algumas dicas. Boa. Vamos conferir. Pode parecer exagero, mas utilizar o celular enquanto ele carrega na tomada pode sim ser bastante perigoso. E essa prática pode ser letal em algumas ocasiões. Na última semana, o jovem João Vitor Barros Ferreira morreu eletrocutado no dia 18 de janeiro após receber uma descarga elétrica enquanto carregava o celular em casa no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus. São muitas as vítimas desse tipo de acidente apenas no primeiro semestre de 2022. A Associação de Conscientização para os Perigos da Eletricidade registrou 949 acidentes em todo o Brasil. Desses, 384 terminaram em mortes causadas por choques elétricos e incêndios ocasionados por curto-circuito.
Situações como esta são possíveis de evitar seguindo alguns cuidados essenciais para a segurança, como explica o Major Eberson Holanda, do Corpo de Bombeiros. Enquanto ele está carregando, você deixa ele num local isolado, de preferência num local longe de objetos ou de situações que possam se incendiar, ou seja, de preferência no chão. Esse é um local mais adequado para você deixar ele. Caso você receba uma ligação ou queira mexer no celular, olhar um WhatsApp, olhar alguma rede social, você desplugue ele antes de utilizar. Essa seria a dica. E sempre manutenir também o cabo, não pegar, o cabo está às vezes descascando, está com problemas e você insistir em utilizá-lo, isso é errado também. O bombeiro alerta para o perigo de outras práticas comuns, como dormir com o celular na cama e deixar o aparelho carregando a noite toda. A cama é um local onde pode iniciar um incêndio, né? E a pessoa estando dormindo, os problemas são muito maiores, que ela pode se intoxicar, morrer pela fumaça ou morrer pelo próprio incêndio, pelo próprio fogo. Para o especialista, utilizar cabos originais ou optar por um power bank, que são os carregadores portáteis, pode ser uma boa opção para não colocar a vida em risco pelo uso de celular enquanto carrega. Além disso, é importante verificar se este aparelho portátil tem certificação do Inmetro. O carregador original vai dar uma maior segurança e se você for buscar uma outra opção, que busque um que tenha o selo do Inmetro, né? Um que seja realmente testado, que já foi realmente comprovado ali a sua segurança. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 55 minutos e a diretoria da ANEEL determinou hoje que todas as empresas de distribuição de energia deverão oferecer o Pix como uma opção para os consumidores quitarem as contas de luz. As outras formas de pagamento, como débito em conta e por código de barras, continuarão válidas. Nathalie. Atualmente, Carlão, algumas distribuidoras já adotam a modalidade de pagamento, mas não há uma regra padronizada. Pela decisão desta terça-feira, o Pix passa a ser obrigatório e as empresas terão até 120 dias para oferecer a opção, sempre que solicitados pelos consumidores. Inclusive é uma boa, né, Nathalie? Eu acho legal. 6h56, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Manaus é a terceira capital do Brasil mais insegura para pessoas LGBTQIA+. As informações são do relatório de mortes violentas de LGBT+. Carlão, e o Amazonas também ocupa aí a 10ª posição na lista de lugares com mais homicídios de pessoas trans, segundo um dossiê de assassinatos e violência contra travestis e transexuais publicados no ano passado. A reportagem é de Hector Silva. O Brasil é pela 14ª vez o país que mais mata pessoas trans no mundo, segundo o relatório de 2021 da Transgender Europe, que monitora dados globalmente em parceria com instituições trans e LGBTQIAP+. Segundo o documento, no Brasil, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, foram registradas 125 mortes. As mulheres são as maiores vítimas de transfeminicídio. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, no dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais, publicado em 2022, coloca o Amazonas na 10ª posição na lista de lugares com mais homicídio de pessoas trans, com 4 mortes registradas. Por meio de nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que transfobia e homofobia são investigados pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social e não existem em Manaus unidades policiais específicas para esses crimes. Outro dado inexistente que chama a atenção é de quantos transgêneros estão empregados no mercado formal e quanto estão em situação de desemprego. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados não ramifica a pesquisa para essa população. Para a subsecretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus, Graça Prola, precisamos evoluir em políticas públicas para implementar melhorias à comunidade LGBT, construir diretrizes efetivas de combate à homofobia e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Essa população que ainda é invisível, muitas vezes aos olhos da política pública, principalmente da assistência social, da educação, da saúde e especialmente também da
política pública que faz a inclusão no mercado de trabalho. O preconceito, a discriminação e o não entendimento da situação nos leva, na verdade, nos exige a esse momento de construção coletiva. Em 2022, 1.113.000 profissionais foram empregados pelo site em todo o Brasil, reforçando que qualquer pessoa trans pode cadastrar o currículo na plataforma, incluindo trans de Manaus. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 59 minutos, vamos direto para o editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a cooperação internacional é bem-vinda, mas os países da região devem liderar os projetos de preservação da Amazônia. Lula participou em Buenos Aires, na Argentina, da 7ª reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O presidente disse que é preciso valorizar a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Lula anunciou que em breve deve convocar uma cúpula dos países amazônicos. O presidente brasileiro defendeu a integração regional para unir forças em prol de melhor infraestrutura física e digital. Mais uma vez, a Amazônia é colocada em destaque no futuro do desenvolvimento global. E essa situação colocada ainda mais responsabilidade para as lideranças políticas e econômicas estaduais. Em breve, muito breve, terão que dizer e apresentar ao país, na reforma tributária, as ideias que têm para esse futuro que está bem na nossa porta. Ou perderemos a oportunidade que a história está nos dando. 18 Horas. 7-1, Nathalie, boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.